Salve, salve galerinha, professor Romulo na área, resolvendo aí para vocês mais um item de física do PAS. E nesse vídeo eu vou resolver para vocês o item 116 da terceira etapa do PAS sobre o programa 2014, belezinha? Então vamos lá, acompanha comigo aí. Bem, pessoal, o item 116, ele tem aqui um textinho, vamos fazer a leitura desse textinho e partir lá para a resolução do item 116. A figura 1 acima ilustra o conceito de indução magnética, descoberta por Michael Faraday em 1831. Conforme esse conceito, um campo magnético pode induzir uma corrente elétrica em um fio condutor próximo. A figura 2 mostra a situação em que três espiras concêntricas, localizadas em um meio de permeabilidade magnética μ, são utilizadas para gerar campo magnético. As espiras têm raios R, 2R e 3R e são percorridas, respectivamente, pelas correntes elétricas I, 4I e 9I. Considerando as informações acima, julgue o item 115 e faça o que se pede no item 116, que é do tipo B. Certinho? Galerinha, antes da gente entrar na resolução do item 116, vamos passar um pouquinho na teoria sobre o campo magnético gerado por corrente numa espira circular, beleza? Então, vamos lá. Então, olha só. Você tem aqui uma espira circular. Essa espira está ligada a uma bateria aqui. Tá? Essa bateria, por sua vez, vai provocar uma corrente em torno da minha espira de raio R. Beleza? Nota que essa corrente está girando aqui no sentido anti-horário. Tá? Minha corrente gira no sentido anti-horário. Coisas que você precisa saber sobre o campo magnético. Primeira coisa e mais importante, é um vetor. Tá certo? Então, eu vou ter nessa espira, no centro dela, um campo magnético resultante, certinho? Este campo, sendo um vetor, ele vai apresentar aí três características importantes, né? O módulo, que é o valor numérico desse campo, que é dado por esta expressão aqui, campo magnético B é o produto de uma constante vezes a intensidade da corrente, dividido por 2 vezes o raio, tá? Então, módulo é dado por essa expressão matemática. É importante que você saiba que o campo magnético ele é proporcional à intensidade da corrente elétrica e é inversamente proporcional ao raio da minha espira, tá certo? Ou seja, quanto maior a corrente elétrica, maior é o campo, quanto menor é o raio da minha espira, maior vai ser o campo magnético gerado no centro dela. Qual é a direção, né? Vetor tem módulo, tem direção. A direção é perpendicular, tá? Esse símbolo aqui significa perpendicular ao plano da espira e sobre o seu eixo, beleza? Então, a direção perpendicular, como a nossa figura aqui já indica. O sentido dado pela regra da mão direita. Como é que é essa regra da mão direita? Observa aqui a mãozinha. Eu envolvi a espira com a mão. O polegar aqui está indicando o sentido da corrente. Tá? Então, aqui o polegar ele indica o sentido da corrente elétrica. E os dedos aqui ó, vão indicar para onde vai apontar o campo, tá certo? Então, você envolve a espira com a mão, o polegar indica a corrente e os restantes dos dedos que você envolve ali na espira vão indicar o campo. Então, tá aí o campo, tá certo? A constante que aparece aqui nessa expressão, ela tem um valor, tá aqui para vocês. É a constante de permeabilidade magnética do vácuo, ou do ar também, né? Aproximadamente também a gente utiliza esse valor para o ar. Ela tem um valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere, tá certo? Então, essa é a unidade de medida da minha constante. Bem, pessoal, para resolver a questão 116, então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar saber calcular o módulo do campo magnético numa espira circular e nós vamos ter que saber definir o sentido do campo para cada uma das correntes, beleza? Então, vamos lá no item 116 e ver o que ele está pedindo para a gente calcular. Considere que por meio do sistema da figura 2, tenha sido gerados os campos magnéticos B1 e B2 no centro das espiras para os seguintes sentidos das correntes. Todas elas no sentido anti-horário, campo B1. E
e 9i no sentido anti-horário e 4i no sentido horário, campo B2. Nessa situação, determine a razão módulo do campo B1 dividido pelo módulo do campo B2. Multiplique o resultado por 10. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Então, como eu falei, nós vamos precisar do módulo do campo. O módulo do campo é a constante vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes o raio. E vamos precisar determinar o sentido, tá? Porque como o campo magnético é um vetor, eu tenho que ver se eu vou ter que somar os campos gerados por cada uma das correntes ou se eu vou ter que subtrair. Porque ou eles vão estar no mesmo sentido ou eles vão estar em sentidos opostos, beleza? Então, olha só. Para o campo B1, todas as correntes estão no sentido anti-horário, tá? Todas elas estão no sentido anti-horário. O que vai acontecer aí é que você vai ter um campo magnético aqui no centro da espira saindo, tá? O campo B1. E o valor desse campo B1 vai ser a soma dos campos gerados pela espira de raio R, 2R e 3R, todas elas somadas, beleza? Para facilitar aqui, vamos chamar a espira verde aqui de A azul de B e a vermelha de C. E vamos determinar, então, o campo B1. O módulo do campo B1, portanto, vai ser a soma do campo gerado pela espira A, mais o campo gerado pela espira B, mais o campo gerado pela espira C. Beleza? Porque elas estão todas as correntes para o campo B1 girando no sentido anti-horário, tá certo? Então, o campo no centro da espira vai apontar todos no mesmo sentido. E aí eu vou somá-los para obter o campo B1. Para o campo B2, ele fala que I 9i está no sentido anti-horário e 4i no sentido horário. Então, I e 9i geram campos que eu vou somá-los, porque eles estão no mesmo sentido. Já o campo gerado pela corrente de 4i vai estar no sentido oposto, então eu vou ter que subtraí-lo. Então, vamos escrever isso aqui, ó, o campo B2, o módulo dele, tá? Vai ser o campo gerado pela corrente I, que é a espira que eu chamei de A. A corrente 4i está girando no sentido anti-horário para gerar o B2. Então, ela vai estar, o campo gerado por ela vai estar oposto ao campo em A. Então, vai ser menos o campo gerado em B. O campo em C tem o mesmo sentido de A. Então, ele vai ser positivo. E aí, a gente tem o campo 1 e o campo 2. Agora, vamos determinar o valor de cada um dos campos gerados aplicando aqui, ó, a equação do campo magnético na espira circular. Então, vamos lá. Para a espira A, nós vamos ter o BA, que vai ser a constante, tá? Aqui no problema ele pede para a gente utilizar μ, né? Ele não colocou μ0, não faz diferença, é a constante de permeabilidade magnética, vezes a intensidade de corrente nessa espira, que é I, dividido por 2 vezes o raio dessa espira, que é R. Então, tá aí o campo magnético para a minha espira, que eu chamei de A. Agora, vamos na espira que eu chamei de B. Para a espira B, nós vamos ter a constante, a intensidade da corrente é 4I, dividido pelo raio, que é 2 vezes 2R. Então, aqui você tem μ vezes 4i dividido por 4r. Este 4 vai simplificar aqui, então o campo em B é simplesmente μ vezes i dividido por r. E para fechar, o campo em C vai ser a constante, intensidade da corrente, dividido por 2 vezes o raio, que é 3r. Tá? Então, daqui nós vamos ter μ vezes a intensidade da corrente é 9i, tá? Então vai ficar aqui 9i dividido por 6r.
Aí vamos simplificar essa expressão, né? Dividir em cima e embaixo aqui por 3. Aqui nós vamos ter, então, 3mi vezes i dividido por 2. Então, agora que nós definimos aí o módulo do campo em A, o módulo do campo em B, o módulo do campo em C, basta a gente fazer a razão entre eles, tá? Então, você tem o módulo do campo 1 dividido pelo módulo do campo 2. Isso aqui, portanto, vai ser o campo 1 é a soma do A, do B e do C, né? Como a gente colocou aqui. Então, vai ficar mi vezes i dividido por 2r, mais o campo B, mi vezes i dividido por r, mais o campo em C, 3mi vezes i dividido por 2. O campo 2 vai ser o campo A, mi i dividido por 2r. Aqui menos, porque no campo 2 a corrente 4i está no sentido anti-horário, então vai gerar um campo oposto ao da espira que eu chamei de A, tá certo? Então aqui você vai ficar mi vezes i dividido por r, mais, porque a corrente 9i está girando no sentido anti-horário, tá? Então ela tem sentido igual ao sentido de A, tá? O campo gerado na espira A. Então aqui vai ficar 3mi vezes i dividido por 2. Pessoal, dessa expressão, nota que mi vezes i sobre r é um fator que aparece em todos os membros aqui, né? Seja no campo B1, seja no campo B2. Então, vamos colocar esse fator em evidência. Mi vezes i sobre r. Aqui embaixo também eu vou ter mi vezes i sobre r. Então, vamos ver o que sobrou aqui, ó. Do primeiro termo vai ficar meio, mais do segundo termo, 1, mais do terceiro termo vai ficar 3 sobre 2. Aqui embaixo é a mesma coisa, 1 sobre 2, agora só que aqui é menos 1 mais 3 sobre 2, beleza? Então, daqui você já pode cortar esses valores, né? Vai dar 1. E a razão B1 sobre B2 vai ser... Tem que fazer o MMC, né? Para somar aquelas frações ali. Então, aqui a gente vai ter 2. Aqui vai ficar 1 mais 2 mais 3. Embaixo, o MMC 2. Vai ficar 1 menos 2 mais 3. Então, nós vamos ter em cima 6 dividido por 2, né? A soma 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aqui embaixo vai ficar 1 menos 2, vai ficar menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a razão B1, B2 é simplesmente 3. Aí, o problema pede para a gente multiplicar o resultado por 10. Então, vou pegar aqui, multiplicar por 10, que é o comando da questão, tá certo? E a nossa resposta para a marcação no caderno é 30. Você vai marcar centena, dezena e unidade, 0, 3, 0, certinho? E assim a gente fecha, então, aí o item 116. Belezinha, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.